Olá, tudo bem? Olha só o que eu fiz para demonstrar nesse vídeo. É um trabalho com curvas bem acentuadas que depois acabam formando um círculo novamente. Muitas pessoas têm medo de fazer costura com curvas. Eu mesma, no início do meu patchwork, eu nem tentava fazer curvas porque eu sabia, por ouvir falar, que era uma costura bem difícil de não ficar torta, repuxada, enfim. Mas com o tempo a gente vai se aventurando e vai vendo que não é nada disso. Muitas pessoas dizem assim: tem que alfinetar muito. Pode, tem um jeito de alfinetando muito que também funciona. Mas com o tempo eu fui me permitindo descobrir maneiras de não precisar alfinetar muito, porque aí a gente tem que ir muito devagarinho na máquina, tira o alfinete, vai. E eu escolhi um jeito mais simples, bem mais simples, vocês vão ver. Fazendo costura em curvas, a gente está inovando os nossos blocos e torna um trabalho diferente, interessante. Então eu tô aqui para te mostrar e vocês vão ver no passo a passo, eu mostrei cada detalhe. Eu tentei colocar a câmera bem na frente do pé da máquina, para que vocês vissem direitinho como é que ficou. O resultado é muito bom. Deixa eu até mostrar melhor aqui a curva, como é que ela ficou no avesso. Vocês vão ver que eu começo do meio para as bordas, né? E aqui no meio, então, eu fui deitando um para cada lado e abri o que eu chamo de janelinha. Tem pessoas que me perguntam, mas Olia, como é que é essa janelinha? Então, já vou mostrar aqui. Vou aproveitar e mostrar. Se eles estivessem todos deitados assim, ó, tudo para cá, aí ficaria fechado aqui, né? Ficaria um cucuruto maior. Então, para não ficar isso, eu deitei todas as costuras, uma tipo em círculo, assim, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Deitei todas assim. Tem um jeito que dá, tem um jeito que tu vai tentar do outro, não dá. Então, o jeito que dá, tu consegue. E aí, é só descosturar uns 2 ou 3 pontinhos aqui no meio que a janelinha se abre, tá? Então, fica 4 pedacinhos, um para cada lado, assim como tá no direito. Não sei se ficou claro. Podem deixar nos comentários se querem um vídeo só de janelinha, que não deu para entender. Tá bem? Mas a intenção foi a melhor e espero que vocês consigam, então, fazer. E treinem primeiro em um tecido comum, não direto no projeto, não direto no tecido definitivo que vocês têm, tá bem? E não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, escolhe todas ali, porque aí o sininho vai ficar preto, vocês vão ver, tá tudo, cada vídeo novo que aparecer vai subir para vocês no YouTube. Isso é muito importante para o canal, isso ajuda o canal a crescer e me incentiva a continuar fazendo mais demonstrações para vocês. A minha intenção é que vejam como é o meu jeito de trabalhar. E também eu tenho aulas na internet, vocês podem procurar na minha página, liarosabel.com.br. Eu tenho diversos cursos online e deixa o teu joinha aí, tá bom? Um comentário também sempre ajuda e faz o canal crescer. Gratidão por vocês me assistirem. Então, ao vídeo. Eu peguei 4 tecidinhos que, na minha opinião, combinam entre si, todos do mesmo tamanho. 20 por 20, e vou fazer uma brincadeira trocando depois uma parte de um com a parte do outro. O que eu fiz? Como eles estão exatamente com 20 centímetros quadrados, eu peguei um prato e deixei, tá vendo aqui, ó, 5 mais 2, 7 centímetros. Olhando de cima, a gente vê bem que tem 7 centímetros sobrando. Lá também tem 7 sobrando. Por que eu tô destacando isso? Que se eu colocar o prato muito para cá, ele vai começar a fechar a curva aqui. E isso é que não pode acontecer. Tem que o prato, ou pode ser bem pequeno, mas eu não quero tão pequeno, porque sempre tira um pouco, na hora da costura a gente perde um pouco. Então, eu escolhi deixar 7 sobrando, porque ainda assim ele termina retinho aqui, tá?
Aí, vai nos dar 1/4 de círculo, provavelmente. Então, eles estão empilhadinhos, todos com o lado direito pra cima, e eu vou fazer o corte bem lentamente. Não experimentei ainda fazer com prato, sempre tô acostumada a fazer com régua, mas acho que não vai ter problema nenhum. Devagarinho, segurando firme o prato e o cortador. Pronto. Agora, então, eu terei todos eles em 2 partes. Aqui só um fiozinho que não cortou, já deu. E agora eu vou trocar. Vou fazer isso. Passei o de cima bem para baixo, mas também posso trocar escolhendo um por um. Aqueles que a gente acha que ficam melhores. Então, digamos que eu goste mais daquele, o das florzinhas vai ficar com amarelo. Deixa eu botar aqui mais pra cá um pouco. Ó, este aqui fica com este com este e esse aqui com este. Então, a gente tem assim, um escuro e um claro. Esse aqui também, né? Claro e escuro. E esse aqui tá aqui embaixo. Então, eu não vou trocar, poderia trocar os 4, poderia fazer isso, ó, deixar tudo misturado. Não sei, acho que não. O que vocês acham? Tudo misturado? É, porque aí fica 4 diferentes no miolo e 4 gostei assim também. Deixa eu mostrar um pouco mais pra cá. Que tal assim? Agora, então, eu vou começar a mostrar como fazer a costura. Então, aqui eu vou pegar o direito do tecido, ou pode ser pelo avesso também, vocês aqui vão definir. E vou fazer um vinco, dobro e faço um vinco. Posso também marcar com a canetinha que apaga, para vocês verem. E esse aqui também, vou dobrar aqui juntando os cantos, sem espichar, sem modificar. Aqui, ó, o vinco é aqui. Vou fazer isso em todos. E agora, então, é hora de colocar marca com marca, vinco com vinco, para saber onde é o centro. Existem mais de uma maneira, várias, né, pra gente costurar. O que dá pra fazer? Dá pra alfinetar o primeiro alfinete aqui. Gosto de botar a ponta pra cá, porque aí eu sempre puxo ele, tiro fora na hora da costura. E posso vindo e marcar toda a costura. Costurar todo. Mas, eu tô mais acostumada a não fazer isso. Eu acho mais prático. Ó, tão vendo que aqui ele tá bem retinho? Então, aqui tá o ponto certo. Eu vou pra máquina e agora eu vou mostrar na máquina como que eu faço. Quando eu ligo a máquina, ela começa aqui a posição da agulha no 13,5. Isso significa que a agulha está bem no meio do meu pé calcador. Para costurar curvas, eu preciso de uma margem mínima. Então, eu venho pra cá, transfiro pra cá, né? Quem tem máquina regulável sabe. Eu vou botar ao máximo a minha agulha pra direita, bem pra direita, porque aí eu vou ter meio centímetro. E o ponto miúdo também, maior que isso não. Tá? Deixa eu colocar aqui. Eu fiz aqui uma montagem de luzes aqui por perto para ver se vocês conseguem enxergar direitinho. Aqui é o meio. Então, eu já tô com a minha agulha toda pra direita, porque esse pé é muito largo, senão vai ficar uma margem muito grande. Quem tem a máquina industrial não precisa mudar a agulha de lugar, nem tem como, acho eu, né? Na minha, pelo menos, não tem, porque já é uma máquina com pezinho estreito. Agora, o que eu vou fazendo? Eu vou controlando as duas margens do tecido, vou manter a agulha embaixo, essa função ajuda.
Dá pra fazer sem, mas ajuda bastante. Vou manter sempre as duas margens, eu vou arrumando, costurando e arrumando. E vou devagar. Então, quando os dois são bem grandes, eu consigo segurar o de cima e o de baixo juntos e até costurar mais rápido. Ó, tô segurando os dois juntos aqui. E vou indo. Nunca deixo um fugir do outro, eu mantenho os dois juntinhos aqui na beirinha. Quando um tá fugindo, a gente junta eles de novo. Olha o resultado. Deixa eu ver se assim dá pra ver melhor. Deixa eu tirar o alfinete aqui. Tá, eu já tenho a metade dele costuradinho, né? Assim. Aqui tá o avesso. Vejam a costurinha. Deu pra ver? Acho que sim, né? Tô olhando contra a luz, pra mim tá difícil aqui enxergar. Mas vai dar. Agora, do outro lado, eu vou dar metade pra fora. Então, eu vou... Antes eu costurei com amarelo pra cima, agora eu vou costurar com a estampa pra cima. E vou fazer o mesmo esquema. Deixa eu ver se eu consigo adaptar aqui meu celular pra vocês poderem ver o processo. Pronto, acho que agora consegui fazer uma engenhoca aqui. E vou iniciar a cravar a agulha onde eu já tenho um pouquinho de costura. Para que não haja separação entre as costuras. Então, vamos ver, ó. Os dois tem que estar juntinhos. Ó, eles estão se separando, um para cada lado, mas eu vou acomodando, ó, vou empurrando de baixo, sem deixar formar prega. Fica uma onda, mas aquela onda se desfaz aqui na beirada. Sem espichar nenhum nem outro também. Acaba que o de cima aqui vai ficar menor, não vai até o final, porque a gente cortou e tá colocando costura, né? Tô indo bem devagar, porque eu tô enxergando mal, mas é para que vocês vejam. Estão vendo melhor do que eu. Pronto. Deixa eu ver como ficou. Olha. Ficou direitinho. Aqui as costurinhas, deu tudo certo, o encontrinho. É meio centímetro, 1/4 de polegada no máximo, mas não. Tá? Agora eu vou pro ferro. Agora é opção da gente abrir a costura ou deitar, ou pra cima ou pra baixo. Eu gosto sempre de deitar pro lado maior. Não sei se há alguma regra, mas se eu deito pro lado menor, ele vai criar ondinhas aqui, ruguinhas. Deitando pro lado maior, ele fica todo deitadinho, tanto este quanto este. E olha a minha costura, não tá perfeita? Com um alfinete só. Se não quisesse, não precisava nem colocar nenhum. Mas o primeiro eu acho bem importante, porque assim a gente, ao movimentar a peça, não tira do lugar as duas marquinhas. Agora, eu vou pra régua quadrada e vou tirar essas duas pontinhas que estão sobrando. Vou fazer isso com os outros 3 e depois vou montar os 4 aqui. Vai virar um tampo de almofada, um bloco para iniciar uma toalha, ou fazer vários e fazer uma toalha inteira, ou uma colcha, né? Como a gente bem quiser. Vamos, então, para a parte de refilar. Eu gosto sempre de começar para refilar assim, a régua tá aqui, esse é o início, número 1 e 1. Então, eu coloco, venho entrando com a régua até onde eu consigo manter tudo no esquadro. Olha, aqui eu consigo deixar com 19 e aqui também com 19, tá? Então, esse é o ponto que eu vou
tirar os excessos. Aqui, vejam que deu uma entortadinha, isso porque é tudo curvo, né? E o tecido não é engomado, a gente não alinhavou, nem alfinetou, enfim. Tudo que vocês já viram que a gente não fez. Mas que dá tudo muito certo, porque agora eu refilando isso aqui, eu vou ter um bloco perfeitinho, que eu cortei com 20, tirei meio centímetro de um, meio de outro, eu estou com ele com 19. Daqui a pouco vocês vão ver os 4 e a montagem.